Em Gênesis no capítulo 22, voltando um pouquinho, começando no capítulo 18, ou seja, do 18 ao 22, vemos algo muito interessante lá a respeito de Abraão. E diz ali no começo do versículo, no capítulo 22, e mostrou-se. Ali fala do Senhor se revelando a Abraão. Diz a tradição judaica que era o terceiro dia no qual Abraão havia feito a circuncisão. Então ele estava muito dolorido mesmo, porque na época fazia-se com pedra, né? O que nós conhecemos como a cirurgia de fimose. Então ali corta-se a glande do pênis do macho, né? No caso de Abraão, de todos os homens, até meninos de sua casa. E ele então estava sentindo dores enormes. E 3 homens, diz a Bíblia, exatamente assim, 3 homens apareceram aí. Abraão os recepcionou e os tratou muito bem. E um deles falou na primeira pessoa do singular, ali mostrando ser o próprio Deus. Como que pode Deus vir até o homem e se revelar ao homem, mostrar-se ao homem? Esse Deus que é tão grande que ele não cabe no universo, é o universo que cabe nele. Salomão, quando inaugurou o templo, ele disse: os céus e os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Está em 1 Reis, no capítulo 8. Então, como que pode um Deus extremamente santo, justo, amoroso, todas as características boas e perfeitas que existem fazem parte do seu caráter, aliás, são o seu próprio caráter, a sua própria essência. A Bíblia, por exemplo, diz que Deus é amor, em 1 João 4,8. Imagine só, a Bíblia também fala que houve naquela época, no passado, pessoas que receberam anjos sem saber. Com certeza, aqueles eram seres celestiais, que haviam ali se tornado como homens. Dadas as características deles, a maneira como eles vieram a Abraão, a maneira como depois dali eles foram em direção a Sodoma e Gomorra, pela qual Abraão intercedeu. Ali estava seu sobrinho, estava ali a esposa dele, suas filhas, genros, e Abraão intercedeu por eles, porque Deus já havia determinado destruir aquela cidade. Tamanho o pecado daquela cidade, tamanho a iniquidade daquela cidade. A Bíblia diz que juízo e justiça são a base do trono de Deus. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. No Salmo 89 fala isso. Então, mesmo antes de executar juízo e justiça, ele mostra misericórdia e verdade. Então, na realidade, mais do que destruir aquela cidade e aquelas pessoas que viviam de uma forma muito depravada, Deus queria lhes oferecer primeiro a verdade e a misericórdia. E aí Abraão, entendendo isso, intercedeu por eles. Abraão, então, orou por eles. Começando ali de 50 justos, né? Que Deus falou que não destruiria a cidade. Abraão foi reduzindo, chegou a 10. E Deus falou que se houvesse 10 justos, ele não destruiria a cidade por amor dos 10. Infelizmente, não tinham 10 justos naquela cidade. E aí, Sodoma e Gomorra foram destruídas. Hoje até é muito comum, quando se fala que alguém é sodomita, pessoa que se relaciona com a outra naqueles padrões de Sodoma e Gomorra. Ali, eu me lembro que alguns anos atrás, alguém foi no Jô Soares, alguém que havia estudado sobre esses tempos antigos, especialmente ali de Sodoma e Gomorra, e o homem que fosse para aquela cidade não se relacionasse com algum homem, tinha que pagar multa.
Então, provavelmente, bem provável, tudo indica que com certeza, Ló, para poder ficar ali, ele teve que pagar a multa, senão ele também seria um sodomita. E aí nós vemos que a vida ali continua, porque Deus poupou Ló, poupou suas filhas, só não poupou a mulher porque ela olhou para trás, sentiu saudades daquele estilo de vida que ela vivia, de uma vida corrompida, depravada, então tornou-se numa estátua de sal. E ali então vai continuando, Deus vai mostrando para Abraão sua vontade, seu querer, e chega num ponto culminante, quando ele pede para Abraão seu próprio filho. É óbvio que nos dias de hoje é inconcebível isso, e também, naturalmente, naquela época. Agora vamos entender o contexto. Abraão vivia no meio de um povo idólatra, um povo que oferecia ali os seus filhos ao deus Moloque, que era um ídolo incandescente de bronze. Eles colocavam fogo ali e jogavam as crianças. Aí Deus então chega para Abraão e pede para ele oferecer o seu único filho Isaque em holocausto. Isaque é quem Deus havia prometido para ele, e ele esperou 25 anos para se cumprir isso, porque quando Deus lhe prometeu Isaque, Abraão tinha 75. Quando nasceu Isaque, Abraão tinha 100 anos. Abraão, sem relutar, obediente, foi para então realizar aquilo que Deus queria. Naturalmente, Deus não queria isso. Deus não aceita sacrifício humano. Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Deus nunca aceitou, nunca quis esse tipo de sacrifício. Na realidade, o ser humano não está na altura de fazer isso para Deus, e muito menos Deus exigir isso do ser humano. Isso é tão certo que Deus não quis. Ele falou: não estendas a mão e não faças mal contra o moço. Quando Abraão já havia determinado ali sacrificar o seu filho e entregar ele para Deus. Agora, nisso tudo, o que nós aprendemos? É que Abraão, depois que nasceu Isaque, Abraão não levantou mais altar ao Senhor. Entende? Antes de Isaque, aonde ele passava, aonde ele chegava, ele levantava altar para o Senhor. Ali ele adorava a Deus, servia a Deus. Então, quando chegou o cume, o máximo do que ele precisava, do que ele queria, que era essa grande bênção, claro, um filho, um herdeiro, aí ele parou de levantar altar para o Senhor. Quem sabe hoje você precisa refletir sobre a sua vida, como que ela está, como você está vivendo. De repente Deus te abençoou tanto que hoje já não tem mais tempo para ir na casa de Deus, na verdade, não tem mais tempo para cultuar a Deus. Afinal de contas, está ganhando muito dinheiro, está viajando a negócios, não tem tempo, né? Quando não estava bem era todo dia. Fazia de tudo na casa de Deus. Agora que está bem, para que se preocupar? Deus te abençoou, deu tudo o que você queria. Isso aqui que eu vou falar, preste bem atenção, não é uma ameaça de Deus. É apenas um toque para você. Você não precisa passar por uma prova tão grande para depois lembrar que Deus está pedindo para você voltar a fazer o que você fazia antes. Mesmo tendo a abundância, mesmo tendo alcançado aquilo ou quem tanto você almejou de Deus. Então, o que nós aprendemos com a vida de Abraão aí? Não deixe de levantar altar para o Senhor. O que quer dizer isso na prática? Ter comunhão com Deus, orar, buscar a presença de Deus, consagrar, jejuar, ler a palavra de Deus, dar testemunho dele, fazer boas obras, ajudar o próximo. Por quê? Porque o preço que Jesus pagou por você na cruz do Calvário foi muito mais do que ter uma boa vida aqui na terra. Foi pela sua salvação eterna. E essa salvação também inclui você viver
bem aqui. Bem como? Bem de acordo com os padrões que ele estabeleceu. Porque se você não estiver assim, ele vai te colocar na linha, pode ter certeza que vai. Então a melhor maneira de aprender é de uma maneira mais branda, mais tranquila, é assim que ele quer te ensinar. Então aprenda com Abraão, aprenda que você às vezes é levado ao limite, não porque Deus é mau, porque o inimigo está agindo na sua vida, não. É porque você deixou de levantar altar ao Senhor. Então lembre-se disso. Deus se revelou a Abraão, quer se revelar a você. Agora uma coisa é importante, Ele quer que você permaneça nessa revelação que Ele lhe deu, uma vida de comunhão com Ele. Lembrando desse detalhe, Jesus já pagou um alto preço por você. E é só você agora fazer aquilo que agrada a Deus, obedecer sua palavra e viver isso. Deus te abençoe.